A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Começa aqui, irmão, mais um Sacode o Pó. E é com a graça de Deus, né, com a comunhão do Espírito Santo, que nós começamos mais um programa e vamos tentar trazer, né, aquilo que Deus quer para nós. E eu convido os irmãos a fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus, eterno Pai, grandioso és tu, o Senhor que é todo poderoso e que pode todas as coisas. Nós aqui, Pai, queremos te entregar mais um estudo, queremos que a presença do seu Santo Espírito esteja aqui, que o Senhor me use da maneira que o Senhor quer, para que a sua palavra chegue até os seus filhos, que possam engrandecer e que possam libertar de todas as batalhas da vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, meus irmãos, o estudo de hoje, ele é uma história assim, que nós estamos passando aí todos os dias, né? E o nome do nosso estudo hoje é Vencendo as Batalhas da Vida. Então nós vamos tentar direcionar de alguma forma, levar você a vencer as suas batalhas. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde a luta tem sido muito grande devido ao acontecimento que teve aí nos 2 últimos anos, né, que é a pandemia, né, o Covid-19, no qual é um grande inimigo que nós temos e que ainda está sendo menosprezado. Eu queria falar em nome de Jesus aqui que a você, irmão, não menospreze esse inimigo, porque a luta ainda é grande e árdua contra ele. As variantes estão vindo aí e eu acho que o ser humano está brincando demais. Então você, na responsabilidade cristã, use máscara, evite aglomerações, porque isso ainda não acabou. Essa irrisória que já vencemos, ainda não. O inimigo ainda é poderoso. Mas nós temos um Deus mais poderoso que isso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E não é o que eu tenho visto por aí. Mas em nome de Jesus, nós vamos continuar orando, vamos pedir a Deus que tire esse inimigo, que a gente encontre realmente a vacina que vai nos deixar em paz. Porque eu tenho visto que muita gente com 2 doses ainda estão pegando Covid. Eu tenho visto pessoas morrendo ainda com Covid. Então o inimigo ele ainda não está totalmente derrotado. E nós precisamos continuar orando, precisamos continuar pregando e precisamos continuar fazendo a nossa parte. Amém? Bom, isso é uma das batalhas que a gente precisa vencer. Mas o homem hoje ele está cheio de batalha na vida. Cheio. Né? A batalha financeira, a batalha espiritual, a batalha em nossas casas, a batalha hoje viver é uma grande batalha. E eu queria trazer um estudo aqui que o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus que venceu várias batalhas. E eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Crônicas, 2 Crônicas, cap 32, diz assim a palavra do Senhor: Sanaqueribe ameaça Jerusalém. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Sanaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Sanaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes dos exércitos sobre a ideia. A ideia de mandar fechar a passagem das águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim,
Ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixais que os reis da Síria venham e encontrem contra toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e o reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e o reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com as palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medos nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está as nossas batalhas e o povo ganhou confiança com que Ezequias, rei de Judá, disse. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam saindo, Laquis mandou os oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e todo o povo de Judá que morava lá. Assim, disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, e ele o está enganado para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante do seu altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras. Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrar-nos das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditei nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguirá livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos Deus de vocês conseguirão livrar-nos das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus e o Senhor e os seus servos Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não os livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra e não passavam de obras de mãos de homens. Pois tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, matou todos os homens de combate e todos os líderes de oficiais no acampamento do rei da Síria, de forma que este retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo de todo seu Deus, e alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias, do povo de Jerusalém, das mãos do rei Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Bom, meu irmão, essa aqui é mais uma prova que o nosso Deus é o Deus eterno e todo-poderoso. Ninguém... Vocês veem na história que o nome de Deus estava sendo menosprezado. As pessoas estavam... O Senaqueribe, ele menosprezou o Deus vivo. Ele, na certa, era um rei que conquistou várias coisas e conquistou várias batalhas. Porém, né, ele afrontou o Deus vivo. E todos aqueles
que afrontaram o Deus vivo caíram. Essa história eu quero trazer para a vida de hoje. O que está acontecendo com as pessoas hoje? As pessoas estão afrontando o Deus vivo de várias formas, né? Elas estão menosprezando a palavra dele, menosprezando os princípios bíblicos, menosprezando a moral, os bons costumes, menosprezando tudo. Tudo isso as pessoas têm menosprezado o nome de Deus. Porém, eu quero ensinar a você, cristão, a vencer as batalhas. Você que está em crise financeira, você que está com uma crise na família, você que está com pessoas doentes, porque o nosso irmão, o que o ser humano não consegue entender é que os nossos problemas, eles são sempre os mesmos, certo? Sempre. Vai diferir uma coisinha ou outra, mas nossos problemas estão sempre em família, está sempre em doença, está sempre em morais, em princípios, em ética. Todos os nossos problemas são sempre os mesmos. Então, você vai ouvir 500 pregações e todo mundo vai estar lutando contra a mesma coisa, porque o homem não mudou. O homem continua sendo a mesma coisa. E hoje, dentro dessa nação aí, que esse mundo globalizado, né, esse cotidiano barato, né, ficou assim. O nome de Deus ficou assim, passado para lá. Então, nós estamos hoje cheios de Senaqueribes e pouco Ezequias, né, aqueles que estão ali firmes com o Senhor. Mas Senaqueribe tem demais, porque a gente fala, eu posso fazer isso sim, o mundo mudou, eu posso fazer o que eu quiser. Olha, poder você pode, você tem o livre-arbítrio, mas você nunca pode esquecer das consequências. Então, o homem, ele lembra só quando ele pode fazer. E quando vem as consequências, aí ele corre atrás, quer correr atrás de um cristão, quer correr atrás de oração, pede as pessoas para orar por eles, desculpa aí, pede as pessoas para orar por ele, né? As pessoas pedem tudo. Mas para você vencer a batalha da sua vida, para você vencer as lutas da sua vida, você sempre tem que pôr Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem uma historinha boba, mas eu sempre pego essas histórias e tento trazê-la para o mundo espiritual e tirar proveito daquilo ali, que é uma história do passarinho. O passarinho, ele é o que acontece com o ser humano hoje. Pega o ser humano hoje e coloca como se fosse esse passarinho. O passarinho, ele era filhote, e quando ele aprendeu a voar, que ele podia fazer o que ele quisesse, então ele falou assim, eu vou sair, eu vou dominar o mundo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso voar, eu vou onde eu quiser. Ele foi voando, e foi ali conquistando até o dia que ele caiu numa terra de gelo. E daí começou que o frio começou a bater sobre ele, a neve começou a bater, o gelo começou a bater, as asas começaram a ficar pesadas, ele já não conseguia mais voar, e entrou numa situação difícil. O que aconteceu? Ele caiu, porque não conseguia mais voar, caiu, e o gelo foi caindo e começou a cobri-lo, e ele começou ali a perder a vida, porque a vida estava sendo congelada. Aí passava por ali uma vaquinha, e a vaquinha estava assim na necessidade biológica que todos nós temos. Ela precisava defecar, né? E defecou em cima do passarinho. E as fezes ali quente, né? As fezes quentes, ela derreteu o gelo. Então o passarinho, ele ficou muito feliz, porque ele já estava sendo livre, estava sendo liberto, começou a cantar alto, a festejar, fazer uma festa. Só que passava por ali um gato faminto. E o gato, escutando o canto do passarinho, ele correu lá e foi, comeu o passarinho. E todo mundo, história boba, muito boa. Agora vamos trazer para a nossa vida. Deus deu a gente o direito de fazer o que a gente quiser. Ele mostrou pra gente, né? A Bíblia sempre mostra os dois caminhos, o certo e o errado, que a Bíblia é só isso aqui, só existe dois caminhos na Bíblia. Mas Deus te deu o direito de você ter o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Então,
Vamos colocar que nós somos esse passarinho. Nós saímos da nossa vida e fazemos aquilo que a gente quer. Só que vai chegar uma hora, né, que os problemas começam a vir. Você vai ter seu momento de alegria e tal, mas aqui, as consequências elas virão depois. E aí o gelo começa a cair sobre você e você vai começar a cair. E quando você cair, né, você vai congelar. Quando você congelar, pode ser que apareça uma vaquinha para te ajudar. Pode ser que apareça. Sempre aparece, tá? Eu queria dizer para você que sempre há alguém que fale para a gente a verdade. Sempre Deus direciona alguém. Filho, saia desse caminho. Filho, ande na minha direção. Filho, busque a verdade. Sempre tem alguém. Não adianta ninguém falar que você não foi arguído sobre aquele problema. Não adianta você falar. Muitas pessoas chegam e falam para você. O caso de Senaqueribe. Senaqueribe, o que ele fez? Senaqueribe foi aquele ali. Ele achou, ele era o pardal. Ele achou que ele realmente era o cara. Que ele podia derrubar, que ele era o dono do mundo, que ele podia fazer o que ele quisesse, que nada poderia detê-lo. Mas eu queria deixar claro para você, existe o Deus eterno que está lá em cima e está vendo tudo, e não menospreze o nome dele. Não menospreze. Certo? Essa doença, essa pandemia que nós estamos passando por ela aí, é um aviso de Deus para nós. E se você não colocar isso na sua cabeça, vai vir, sim, a doença mais forte. E o que vai acontecer? Nós teremos mais problemas. E se Deus não colocar a mão, aí, meu irmão, a coisa vai ficar preta. Por isso que nós temos sempre que estar perseverante em oração, vencer as batalhas da vida, vencer toda e qualquer situação, aquilo que você está passando. Muitas vezes você procurou com a mão você, igual o passarinho, procurou, ele poderia viver a vida dele ali normal e tal, não, ele deu onde você não queria, achou que era o dono, eu vou conquistar o mundo, e não é por aí, tá? Então muitas vezes a gente cai pela cobiça, você tem cobiça, olha, uma das coisas mais tristes que existe é muita gente casa e namora porque é por interesse, porque a outra pessoa tem posses. Então a pessoa namora com a pessoa por causa disso. E isso é real. Isso é real. Agora, aquela pessoa, ela não tem felicidade, ela não tem nada. Ela vai ter ali, vai ter os prazeres da vida, que seria o pardal, né? Você terá os prazeres da vida, e por um momento, porque o gelo vai chegar, uma hora o gelo chega, né? E depois, o que vai acontecer? Você vai congelar. E aí vem a tristeza, vem a desilusão, vem a depressão, vem as doenças, vem tudo. Vem tudo. A carga vem. E é isso que a gente precisa estar sempre preparado. Por isso, a gente tem que estar sempre firme com Deus para a gente vencer as batalhas da vida. Porque as batalhas, porque hoje o homem está em batalhas, o homem está em guerra tanto com a sociedade, mas também com ele mesmo. Entendeu? O grande inimigo, o grande general que a gente precisa vencer hoje é a gente mesmo, porque nós estamos deixando nos levar pelas coisas. Eu vou dar um exemplo típico disso aqui, que é uma história de Sansão, né? Nós já falamos sobre a história de Sansão, mas eu queria deixar uma coisa assim. Veja bem o que aconteceu com Sansão. Sansão, Deus deu poder para ele, né? O Espírito de Deus estava sempre sobre ele. E Sansão, o que fez? Ele deixou aquilo subir para a cabeça dele. E no que ele deixou subir, aí o que aconteceu com ele? Ele olha esse versículo aqui, que está lá em Juízes 16,
versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Juízes 16, versículo 17, diz assim: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, e se na minha cabeça, a minha força, me enfraquecerei, e seria como qualquer homem. Olha o detalhe do início do versículo. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então veja bem, Sansão descobriu o coração dele. Se nós deixarmos o mal entrar dentro da gente, nós iremos cair. Veja você o que foi a história de hoje dessa batalha. Ezequias, ele não tinha condições como rei, como exército, ele não tinha condição de vencer Senaqueribe. Ele não tinha. Então, ele foi na humildade, falou: Senhor, eu não tenho como vencer isso. Eu não tenho como fazer. Mas o que ele fez? Sacudiu. Ele sacudiu o pó, falou: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, eu não tenho como fazer nada. Como que vai ser? Mas aí Deus, fiel, misericordioso, como sempre é com o povo dele, ele falou assim: preocupa não, deixa comigo. Estou falando em linguagem de hoje, tá, gente? Deus não fala essas coisas não, mas trazendo para a língua de hoje, fala assim: Deus, pode deixar comigo. Então vamos voltar à historinha lá. A vaca foi uma bênção na vida do passarinho, foi uma bênção, né? Ele estava na maldição, que foi a guerra, e a vaca veio e foi a bênção na vida dele. Então, muitas vezes, né, aquelas pessoas que estão ali falando para você, que estão falando para você assim, que está levando a verdade, que está rasgando o verbo para você, nem sempre essa pessoa quer ser o mal, só. Nem sempre, muitas vezes as pessoas não entendem isso, as pessoas acham: você não tem nada com a minha vida, a vida pertence a mim, eu faço o que eu quiser. Irmão, a sua vida, ela pertence a você, mas isso não quer dizer que você está certo, não quer dizer que você está andando para os caminhos corretos, não quer dizer que esse caminho vai te levar para o bem, certo? Veja o passarinho, a vida era dele, ele fazia o que ele quisesse, tanto que ele saiu e foi voar e caiu lá na geleira, certo? Então não quer dizer que por você está vivendo, está fazendo, quer dizer que você está certo. A gente tem que aprender a ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir. Deus nos ensina as coisas corretas. Deus nos ensina aquilo que nós devemos fazer. E se você está andando pelo caminho errado, você precisa voltar. Você precisa sair. E você precisa escutar. Agora, saiba ouvir. Porque muitas vezes é um mensageiro de Deus que está falando para você, e você não quer ouvir. E você, aí o que vai acontecer? Deus vai te dar uma bênção, ele vai tentar te tirar, ele tira você dali, aí o que você vai fazer? Você vai voltar e querer fazer a mesma coisa. Vai achar que foi o que aconteceu com o passarinho, ele não teve humildade, ele não sabia, ele não conhecia o ambiente que ele estava, ele não sabia o que poderia acontecer, então ele tinha que, né, analisar a área, verificar, né, é o que a gente sempre faz, você senta, analisa, vê o que está acontecendo, né? Ele simplesmente voltou: estou livre, posso fazer o que eu quiser de novo. E aí veio o gato e comeu, entendeu? Então muitas vezes você tem que pensar que a gente sempre tem um inimigo. Não menospreze seu inimigo, a gente tem que estar sempre fiel com Deus, mas o inimigo existe, e ele está aí para qualquer brechinha, qualquer abertura que a gente der, ele vai querer entrar na sua vida. Então, não cante antes da hora,
certo? Ele não poderia voar, caçar um lugar seguro, uma árvore e tal, e aí sim louvar? Não, ele foi querer fazer as coisas em momentos errados. Então, lembre-se dessa história, é uma história boba, mas ela traz para você uma, uma visão real do que é a vida. Sabe? São coisas, se a gente souber pegar as coisas bobas e transformá-las em bênção, você vai ver que é real. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma análise daquilo que você está fazendo na sua vida, daquilo que você está vivendo. Por quê? Porque você mesmo pode estar trazendo um problema para você. E muitas vezes pode não ter uma vaca para te salvar. Porque muitas vezes a gente vai por buraco, muitas vezes você vai passar na sarjeta, porque como Deus é justiça, e se Ele permitir que você passe pelos sofrimentos, você vai passar. Que às vezes o sofrimento faz você crescer, vai fazer você crescer, mas você pode vencer sem sofrer, sabe? Porque o que falta no ser humano é a humildade. O ser humano está deixando a humildade não tomar conta dele, a arrogância, a prepotência, tudo isso está dominando o homem. É isso que está dominando a gente hoje. Nós estamos achando que nós, né, somos melhores que os outros, que está todo mundo errado e que a gente está certo. Irmão, eu já te falei e torno a repetir. Se você quer certeza, se você quer razão, se você quer saber aquilo, discernir o certo e o errado, é a palavra de Deus. Você não tem que ouvir ninguém, você tem que ouvir a palavra dele. É o que está escrito lá, é que é verdade. E nós não mudaremos isso. Agora, veja bem o que é. Agora nós vamos falar do passarinho quando ele saiu, né? Quando as fezes aqueceram e ele saiu do estava sendo livre antes de ser engolido, né? O que a Bíblia fala sobre isso aí? Então, no livro de Juízes, no capítulo 16, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, que te suplico, dá-me forças mais uma vez e fazes como que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Então veja bem, esse é o grande problema. O passarinho, ele saiu dali e cantou. E veio o gato e comeu, né? Então veja bem, que você viu que Sansão, quando ele abriu, quando ele rasgou o coração dele, quando ele passou aquilo que era de Deus, quando você passa aquilo que é de Deus para os outros, aí você vai virar chacota na mão dos seus inimigos. Chacota. Aí as pessoas vão meter o pau em você, as pessoas vão falar a verdade para você, e aí o que você vai querer? Você vai querer brigar. Aí vem o seu lado: ah, falou mal de mim. Aí a gente, o ser humano aí, do ser humano, aí você quer brigar, né? Aí vem a ignorância, né? A ignorância toma conta da gente, você quer brigar, você quer xingar. Que esse é o grande defeito do ser humano. Não peneira. Não peneira. Você fala, você quer partir para a ignorância, né? E muitas vezes, irmão, muitas vezes um gesto ele dói mais que um soco. Você não pode imaginar, um gesto dói mais que um soco. Às vezes, se você der um soco numa pessoa, você não vai machucá-la como um gesto bom que você faz para ela. Ela vai se sentir muito mais machucada. Que é o que Deus faz. Por isso que nós precisamos aprender a
nas nossas batalhas, o que nós precisamos buscar em primeiro lugar? É Deus, é orar, é ajoelhar, é jejuar, é buscar, Senhor, eu sei, assim, Senhor, eu sei que eu estou passando por uma situação difícil, eu sei que as batalhas têm sido pesadas, mas Senhor, o Senhor é o Deus do universo, o Senhor está em cima, me ajude a vencer essa batalha, sabe? Me ajude, Pai, me mostra a direção que eu tenho que tomar, abra meu coração, quebranta, Pai, quebranta, me mostra qual direção, onde eu tenho que ir para me livrar disso aqui. Mas o que a gente faz, irmão? O que a gente faz? A gente quer agir com as nossas forças, agir com as nossas mãos e muitas vezes nós caímos. Por isso que quando Sansão deixou de descobrir o coração dele, quando ele deu abertura para que o mal entrasse, aí o ensinamento que a Bíblia dá, veja bem, o ensinamento que a Bíblia dá, presta atenção, está lá em Provérbios 4:23, diz assim a palavra do Senhor: sobretudo o que deve guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Não deixe nada entrar no seu coração que não seja a palavra, a verdade de Deus. Não deixe, porque aquilo que você deixar entrar, aí você vai acontecer, as pessoas descobrirão o seu segredo, as pessoas descobrirão a sua vida, e aí, meu irmão, a consequência vai cair nas suas costas. Então, vencer batalhas, vencer a luta, eu não sei qual é a sua batalha, não sei. Mas eu te digo que para você vencê-la, você vai ter que ir até Deus. Você vai ter que buscar Deus. Certo? Assim como todos os homens de Deus buscaram. Certo? Eram todos pecadores, porque todos morreram. Eram todos homens igual eu, igual você, mas que tinha aqui, ó, no coração havia Deus e tinha em Deus a sua confiança. É isso que nós precisamos, confiar, certo? Nós, igual, por exemplo, a gente só pode falar assim: o que adianta? Eu vou colocar a máscara, mas o outro não põe. Meu irmão, eu não quero saber se o outro irmão, se a outra pessoa, com perdão da palavra, não vai colocar a máscara. A minha eu não vou tirar, sabe? Eu não quero saber se estão liberados shows, estão liberados. Eu não vou, certo? Se vai aglomerar, eu não vou. Eu até hoje mantenho distância. Se a pessoa, pode ser o que for, a pessoa está com máscara e tal, eu mantenho a distância. Isso vai me impedir? Não sei. Eu tô fazendo, a vontade de Deus é que prevalece. Eu estou fazendo a minha parte, certo? Eu tive Covid, eu peguei Covid, certo? Com todas as proteções, com tudo, eu peguei. Mas Deus me abençoou e não me fez mal nenhum, não ficou sequela nenhuma. Mas, se você menosprezar aquele que está matando, que está destruindo a humanidade, certo? Aí vai vir. Aí ele vem com força total. Para a gente vencer os nossos inimigos, vencer as nossas batalhas, nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Qualquer que seja, eu quero deixar você aqui, que para qualquer que seja a sua luta, né? A sua luta, você tem que correr atrás. Meu irmão, arma com as armaduras de Deus. Eu lembro no exército as pessoas falando: o campo de batalha não se varre com vassoura, se varre com granada, fuzil e metralhador. Nós temos que estar armados. Eu não estou mandando você matar ninguém, jogar granada em ninguém, metralhar ninguém. Você está armado, mas com as armaduras de Deus. Certo? Com a sua fé, coloque a sua fé em ação, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque Jesus Cristo no primeiro lugar na sua vida, deixe o Espírito Santo habitar em você, deixe Ele falar, Ele batalhar por você. Eu não sei o que é o problema,
mas eu tenho certeza que se você buscar a Deus, a prova está aí no texto que nós lemos hoje lá de Crônicas. Se você botar Deus em primeiro lugar, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Pode ser o que for, pode ser quem for, ninguém, mal nenhum, entendeu? É como diz o Salmo 91, praga nenhuma chegará ao seu ninho. Cairão 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Ponha em Deus a sua confiança e com certeza você vai vencer as batalhas da sua vida. Não seja um passarinho, não seja aquele que quer voar, certo? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Cuidado com isso, certo? Eu que sei da minha vida, cuidado com isso. Cuidado com isso. Da minha vida cuido eu, cuidado com isso. Quem cuida da gente é Deus. Nós, se eu fosse essa pessoa que tivesse domínio sobre todas as coisas, nós seríamos deuses, né? Nós somos simplesmente mortais. O que a gente não tem é humildade, que você não tem humildade, porque antes a gente tem que colocar primeiro as coisas na mão do Senhor. Aí depois você faz as coisas, porque o homem cai. Nós somos falhos. E por causa dessas palavras, entendeu? Porque Senaqueribe caiu exatamente por causa disso. Olha as palavras de Senaqueribe. Olha ele menosprezando o Deus vivo. E é isso que a gente faz quando a gente fala com a nossa boca. Sabe por quê? Sai daqui, ó. E o que sai daqui, se jogou para fora, cuidado, meu, cuidado. Cuidado com isso. Tenha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não fizer isso, você vai cair. E não diga que eu não avisei. Todas essas oportunidades, tudo aquilo que foi oferecido ao passarinho, né? A liberdade, aquilo que ele achou que ele era o dono do mundo, que ele poderia, tudo que foi oferecido ao passarinho é oferecido para mim, para você. Basta nós sabermos discernir aquilo que realmente é bom para a gente. E a palavra de Deus diz, né, para o nosso encerramento, nosso sacode de pó aqui, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 18:4, diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, sai dela, vocês, povo meu, para que vocês não pratiquem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Então veja bem, o que Deus fala? Sai dela, povo meu. Irmão, sai dessas coisas que o mundo anda oferecendo para você. Cuidado, muito cuidado com aquilo que a vida está oferecendo para você. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, irmão, nós terminamos aqui mais um Sacode o Pó, mas na certeza que a partir de agora, a nossa guerra, quem vai na frente é o Senhor, certo? Quem luta por nós é o Senhor. E o que Ele pedir para que a gente faça, nós faremos. Nós faremos. Porque com Ele nós temos a certeza da vitória. Amém? Qualquer que seja a batalha, qualquer que seja aquilo, em nome de Jesus, eu mando a vitória para você em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, antes de orar, eu queria pedir aos irmãos que desse um joinha no canal, que se inscrevesse no nosso canal, né? Aqui a função é uma só, é levar a palavra de Deus, levar a verdade, né? Nessa vida difícil que a gente está levando, né? De todas essas dificuldades, porque Deus precisa de nós. Tanto que Ele falou assim, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros.
Deus precisa que nós trabalhemos. Deus precisa que nós façamos. Deus precisa dos verdadeiros homens dele hoje na vida. Por quê? Porque, gente, existe tantos falsos profetas, existe tanta manipulação, existe tanta coisa errada dentro das igrejas. É o que eu estou falando. Hoje o grande problema está onde não deveria estar. Ele está dentro das igrejas e dentro das nossas casas. Aí estão os nossos maiores problemas. Porque o que eu falo lá em Sansão, eu vou ler de novo. Faço questão de ler isso de novo. Está dentro das igrejas e está dentro das nossas casas exatamente por causa disso aqui. Juízes 16, 17. E Deus cobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhes: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu desde do ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e saía de mim a força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Certo? Ser igual qualquer outro homem não tem vantagem nenhuma para o nosso Deus. Certo? Não tem vantagem. Nós temos que ser diferente. É o que eu disse. Se Deus deu unção para mim, para você, você tem que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. Ser igual a qualquer outro homem. Vocês viram aí a história de Sansão. Vocês viram o que aconteceu com Sansão. Só que Deus é tão misericórdia. Olha, e uma das orações mais bonitas que tem na Bíblia, para mim, é a oração de Sansão. Quando ele fala: Senhor, olhe para mim, só essa vez. Isso é maravilhoso. Isso aí é o arrependimento, é a humildade. Nós temos que ser humildes perante o Senhor. Temos que humilhar-nos na presença do Senhor. Amém? Então eu convido o irmão a fechar os olhos e orar comigo. Eterno Deus, poderoso Pai, nós sabemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor que vence todas as batalhas. Nós queremos aqui, Senhor, em nome do precioso sangue de Jesus, que o Senhor venha guerrear com a gente. Que o Senhor venha, Pai, entrar nas casas dos seus filhos. E que o Senhor desça anjos dos céus, Pai. Anjos cheios de glória, para estar presente dentro do nosso lar, Pai. Para que o nosso lar esteja protegido, porque o mal está dentro das nossas casas, está dentro das igrejas. Mas os anjos do Senhor, Pai, a misericórdia, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que Ele venha, Pai, para nos proteger, para nos livrar disso aí, porque a abertura é a gente que dá, certo? É como diz lá na sua palavra, a gente deixou entrar no coração, a gente abriu o coração, Pai. Então nos perdoa, porque nós erramos, que nós deixamos entrar aquilo que não era do Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar isso da gente, que o Senhor venha habitar de novo, que o nosso corpo seja realmente o templo do Espírito Santo, que as igrejas seja realmente o seu templo, Pai, que o Senhor esteja ali para nos livrar e nos salvar, nos livre, Pai, dos falsos processos, porque a sua palavra diz: sai dela, povo meu, nos tire, Pai, nos tire dessa confusão, nos leve para o caminho certo, para o caminho eterno, para que nós possamos, Pai, viver com o Senhor e andar no céu de braços dados, não só naquilo que o Senhor programou para o seu povo, que nós possamos desfrutar disso em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por mais isso, Sacode o Pó. Muito obrigado pelo privilégio de estar na sua presença. Irmão, a guerra, ela existe, mas nós temos o Senhor das batalhas. Ele vence todas. Amém? Termina aqui, irmão, mais um Sacode o Pó. Tira tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Que ó, sacode. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E até o próximo Sacode o Pó.